Namastê! Hoje você me vê como um pacote de sucesso, quando minha biografia diz que passei em todos os exames e entrevistas mais prestigiados da Índia. Meus amigos, deixe-me contar, não mais sobre meus sucessos, mas mais sobre minhas rejeições, meus fracassos e minha determinação, minha força de vontade que me fez obter esses sucessos. Então, minha história começa em uma pequena e pacata vila de Madhya Pradesh, com uma população de apenas 1.000 pessoas. No mês chuvoso de agosto, uma menina nasceu em uma família brahmane ortodoxa, uma família que era gigante e unida, com mais de 30 membros. Não foi um evento para eles. Não houve nada que valesse a pena comemorar naquele dia em que nasci. Apenas 2 almas na terra estavam felizes. Obviamente eram meus pais. Para o resto deles, foi um acontecimento normal. 25 anos depois, a mesma garota, a mesma vila, e toda a família a recebia com guirlandas e slogans como uma garota deveria ser, como Surabhi Gautam, por que não? O que fez com que as coisas se tornassem tão diferentes para ela? Meus queridos amigos, deixe-me contar como as coisas mudaram, não apenas para mim, mas também para meus pais. Como todas as perspectivas mudaram lentamente, constantemente. Eu estava em uma família unida. Em uma família unida, você sabe, nenhuma criança recebe atenção separada. Então todos nós fomos tratados igualmente. A vida estava boa. Nós estávamos felizes. Consegui admissão na escola da minha aldeia. Essa era a língua Hindi, Madhya Pradesh Board School. Na 5ª série, algo de bom aconteceu comigo, do qual me lembro até hoje. Tirei 100 de 100 na minha prova de matemática. A 5ª série era uma aula presencial, então minha professora me chamou e disse: "Veja bem, eu nunca vi ninguém tirando nota máxima, seja em prova de matemática, seja em prova de banca. Você conseguiu isso, então acho que vai se dar bem nos estudos." Esse foi o dia em que me senti valorizado e reconhecido, e dei uma mensagem clara ao universo, de que no futuro tudo que eu farei será ser uma garota estudiosa. Porque com os estudos vem o reconhecimento. Com os estudos virá minha valorização. Caso contrário, nesta família, eu não vou conseguir isso de jeito nenhum. Então comecei a me concentrar mais nos estudos. Mas meu coração sempre quis diversificar. Eu queria fazer tudo. Comecei a tentar pintar, esboçar e desenhar. Comecei a fazer bordado também. Eu estava ocupado com o padre da minha aldeia, com todas as pujas, com todos os eventos do Ramayana e tudo mais. E eu não estava percebendo a dor que se espalhava pelo meu corpo. Comecei a sentir dores nas articulações, no cotovelo e em todas as articulações do corpo. E depois de um tempo, fiquei acamado. Meus pais tomaram essa decisão com seus escassos recursos para me levar para lá. Fomos até um lugar chamado Jabalpur. E o médico disse: "Sua filha tem febre reumática." O que acontece nessa doença é que há vírus sempre presentes no ar. De vez em quando, eles atacam o corpo das crianças e causam dor. E quando a coisa fica séria, o que acontece é que eles atacam o coração e perturbam a válvula semilunar. E em alguns casos, também leva à morte. Foi um choque para eles, mas então eles perguntaram: qual pode ser o possível tratamento? Como tratamento, o médico sugeriu que ela recebesse uma dose de antibiótico, e esse antibiótico era a penicilina. Há algum problema com esse antibiótico? O que acontece? Assim que entra no corpo, ele se solidifica ao entrar em contato com o ar. Então voltou a ser um problema, porque eu tinha que tomar injeções de penicilina a cada 15 dias. E nem todo médico de MBS estava preparado para fazer isso, porque em alguns casos isso também pode levar à morte. Então na aldeia, a cada 15 dias, também era difícil conseguir um médico qualificado para injetar a vacina com a certeza de que eu não morreria. Bem, a vida estava indo bem. Houve um problema de eletricidade na minha aldeia, então eu tive que estudar perto da lamparina de querosene. Eu tive outros problemas, não havia ensino, a situação da escola também era muito ruim. Então aconteceu a segunda melhor coisa da minha vida. Foi o resultado da 10ª classe. Meus 10º resultados chegaram e novamente tirei 100 de 100. Desta vez, não só em matemática, mas também em ciências. E minha porcentagem era boa o suficiente para me colocar na lista de mérito do Estado.
Bem, eu me tornei uma pseudo-celebridade da minha aldeia. Eu fiquei no noticiário por uma semana e o entrevistador do jornal veio até mim e começou a me fazer perguntas. Como você fez isso? Sabe? Isso é uma grande conquista e tudo mais. E por fim, ele fez uma pergunta. Surabhi, o que você quer ser quando crescer, hein? Você sabe qual é a sua escolha de carreira? Bom, eu não sabia o que era uma carreira. Tudo que eu sabia era, ok, eu danço bem, então posso ser dançarina. Também posso ser cantora. Também sei pintar. Mas e uma carreira? Eu disse a ele, Senhor, não me lembro de nada. Não posso responder essa pergunta. Ele disse, vamos, você tem que responder isso. Você tem um lugar na lista de mérito. De repente, uma palavra surgiu na minha mente do nada. E eu disse, eu quero ser um coletor. Bem, ele conseguiu a manchete do dia seguinte, e eu estava ferrado. No dia seguinte, saiu a notícia. Surabhi quer se tornar uma coletora. Essa notícia mudou, sabe, o curso de tudo para mim, depois disso. Todo mundo vinha à minha casa com doces para meus pais, e eles diziam, Senhor Gautam, sua menina vai conseguir algo grandioso. Eu estava aproveitando todos aqueles holofotes, mas não sabia como ser um colecionador. O que é um colecionador? E qual a importância dele para a sociedade? Entrei no 11º, fiz matemática e esqueci todas essas coisas. Sim, eu queria corrigir algo que estava errado na minha aldeia, que estava errado com a minha educação, que estava errado com a situação da minha aldeia, que não havia eletricidade, não havia um hospital adequado. Então eu queria que essas coisas estivessem no lugar certo, mas por meio de um colecionador ou não, não estava claro para mim. Bem, passei no 12º ano e ganhei uma bolsa APJ Abdul Kalam, por obter notas máximas na área de ciências. Então, mais um status de pseudo-celebridade. E com todo esse status, vim para esta grande cidade de Bhopal, para esta mesma faculdade e fui admitido no bacharelado em engenharia. A decisão dos meus pais de me enviarem da aldeia para uma cidade grande para cursar o ensino superior foi uma grande decisão. Porque eu fui a primeira garota da minha aldeia a sair e estudar. Então, não era só eu que estudava aqui, era a vila inteira junto comigo. Se eu não voltasse, as esperanças de todas as outras meninas, a porta para todas as outras meninas se fecharia automaticamente. Então eu tive que me apresentar aqui de qualquer maneira. Bem, o primeiro dia da minha faculdade foi o pior dia da minha faculdade, para ser franco. Porque o que aconteceu quando eu entrei na faculdade? Havia um laboratório de química acontecendo. Entrei na sala de aula e a professora estava fazendo o laboratório. Ela me perguntou, ok, vai e faça a titulação. Titulação. Na minha aldeia não havia laboratório. Não sei o significado de titulação em hindi. Então, eu fiquei ali, sem entender nada. Novamente, olhei para a senhora. Ela me pediu, vá lá e pegue o tubo de ensaio. Foi a primeira vez na minha vida que vi um tubo de ensaio. Peguei-o e ele quebrou. E eu fiquei tipo, meu Deus, o que eu fiz? De qualquer forma, eu estava me escondendo atrás de alguma coisa para que a senhora não me notasse. E passei 1 hora. Depois, a próxima aula, Engenharia Física. As apresentações estavam acontecendo e todos estavam de pé respondendo fluentemente, fazendo suas apresentações em inglês. E eu estava paralisado na cadeira, pensando, quando chegar a minha vez, o que eu deveria fazer? O que eu vou dizer? Eu não sei nada de inglês. Eu sou de uma escola de ensino médio que tem como idioma hindi. Como vou me apresentar? Eu estava roubando palavras da introdução de todo mundo e, de qualquer forma, anotei as palavras e fiz minha introdução. E eu pensei, ok, isso já passou. Mas o senhor não foi paciente o suficiente. Ele me fez mais uma pergunta. Ele me perguntou, ok, diga-me a definição de potencial. Ok, a questão básica de física. Ganhei uma bolsa APJ Abdul Kalam por tirar nota máxima em Física PCM. Mas eu tive que responder isso em inglês. E não consigo formular uma frase, uma única frase em inglês. Então eu fiquei parado ali e fiquei em silêncio. O professor veio até mim e disse, você realmente completou o 12º ano? Você realmente passou? Você não consegue responder a essa questão básica de física? Só eu sabia o quanto eu amava física.
Não estou respondendo isso porque não entendo de física, mas porque não sei inglês. Mas tudo isso acontecia apenas na minha mente, eu não conseguia falar nada. Bem, voltei para o meu quarto e chorei, chorei. Eu só queria fazer as malas e voltar para minha aldeia. Nada mais de ensino superior, nada mais. Esta cidade não é para mim. Esta faculdade não é para mim. Essas pessoas não são feitas para mim. Liguei para os meus pais. Naquele dia eles desempenharam o papel de Jambavan, o papel que Jambavan desempenhou para Hanuman, lembrando-o de todo o seu grande passado. Não, você pode lutar. Não, você pode voar. Eles me disseram, ok, você volta. Mas veja, você está fechando a porta para todas as outras meninas da sua aldeia. Então você teve que tomar uma decisão. Bem, eu escolhi o ponto e decidi lutar. E decidi que até o final deste semestre eu seria fluente em inglês. Bem, peguei meus livros de engenharia, anotei todas as spellings e tudo mais, colei na parede e todas as paredes ficaram coloridas com as spellings e eu estava sempre em modo de revisão. E isso entrou profundamente no meu subconsciente, né? Que meus sonhos também eram em inglês. Depois disso, com a fala de todos os personagens. E no primeiro semestre, eu fui o melhor. Eu fui o melhor não só na faculdade, mas eu fui o melhor em toda a universidade. E ganhei uma bolsa do chanceler por isso. Naquele dia eu tive essa crença de que se você realmente quer alcançar algo de qualquer maneira, você não tem meios. Porque quando eu queria melhorar meu inglês, eu não podia fazer coaching e não tinha amigos fluentes em inglês. Então eu estava totalmente desarmado. Mas não sei como o universo conspirou e finalmente consegui dar uma palestra TED nesta plataforma. Bem, a faculdade foi aprovada e eu terminei a faculdade quando tinha 20 e meio. Então você precisa de 21 anos como idade mínima para o exame UPSC. Enquanto isso, fiz o exame GATE, o exame ISRO, o exame BARC, o exame SAIL e o exame PPSC. E, depois de 6 meses, fiz o exame IES. E, meus queridos amigos, eu qualifiquei todos eles. Então, a primeira carta de convocação que recebi foi do Centro de Pesquisa Atômica Bhabha, Departamento de Energia Atômica, Mumbai. Então, fiquei muito animado. Ok, vou dar uma nota alta a isso, sabe? Anunciada como uma das primeiras entrevistas da Índia. Então, estava prestes a aparecer naquela entrevista. Consultei alguns dos meus superiores sobre como isso pode ser, como devo me preparar para isso. Tudo o que recebi foi um feedback negativo. Veja, Surabhi, em toda a nossa vida, nunca vimos ninguém qualificando aquela entrevista. Ok, você quer ir para Mumbai para se divertir, então vá, mas não tenha essa expectativa de fazer alguma coisa lá. Bem, toda essa negatividade, eu apareci em uma entrevista. E eu fui o primeiro cientista a qual fui conhecido como cientista na minha vida. Então, me qualifiquei para aquela entrevista, me mudei para Mumbai e me tornei um cientista nuclear. Bom, enquanto isso, eu fiz o exame IES, e os resultados levam 1 ano para sair. Depois de 1 ano, o resultado veio. E eu era ARI1, não de nenhum IAIT, nem de nenhum NIT. Eu era do UIT e passei no exame. Fui a primeira mulher na Índia a ser aprovada no exame de serviços de engenharia, e minhas notas foram as mais altas na história da UPSC até hoje. Então, finalmente, depois de me tornar um oficial Sarkari, pedi demissão do BARC e entrei na Indian Railways através do serviço de engenharia e fui para Secundarabad, para treinamento em ferrovias. Eu estava recebendo um salário, não há problema financeiro. Sabe, eu estava ganhando respeito da sociedade, então eu não queria mais estudar, nem trabalhar duro. Então, a festa toda estava me esperando. E eu estava muito animado. Ok, a vida agora vai ser tranquila, sem mais trabalho duro, sem mais sacrifícios e tudo mais. Eu já fiz o suficiente. Bem, eu entrei na ferrovia e estava pensando em aproveitar. Eu estava tentando tanto aproveitar e ser feliz, mas eu não estava feliz. E eu não sabia o que havia de errado com todas essas coisas. Então, liguei para minha mãe e perguntei: por que isso está acontecendo comigo? Por que não estou gostando de tudo isso? Ela disse: você se lembra da sua entrevista na 10ª série?
Você já leu aquele pedaço de papel dizendo que queria ser alguma coisa ou fazer algo pela sua veleja e todas essas coisas? Essa luta foi apenas por um emprego sarcário ou um bom salário? Ou foi por outra coisa também? Bem, eu realmente me lembrei e li essa entrevista novamente. E não sei quantas vezes na minha vida eu li isso. E decidi me preparar para o concurso público. Bem, este exame, é um dos mais difíceis, não só na Índia, mas no mundo. 11 aspirantes aparecem para isso, e geralmente são necessárias 4 ou 5 tentativas para que sejam aprovados. Estudantes em Delhi, se você for lá e observar, eles estão se dedicando 24 horas por dia e se preparando para este exame. E eu estava fazendo o trabalho da Ferrovias, estava decidindo me preparar para este exame. Eu mal conseguia tirar 3 ou 4 horas do meu treinamento para me preparar para este exame. Também não pude tirar licença para treinamento. Então a decisão seria muito difícil para mim, mas com todas essas coisas, decidi seguir em frente e comecei a minha preparação. Eu estava, principalmente, viajando de trem para treinamento ferroviário. Então peguei uma tab e baixei tudo. Então comecei a ler online. Eu lia no celular, lia na minha conta e estava principalmente no modo roubo. Eu estava roubando minutos, de horas. E às vezes eu ficava frustrado. Senti vontade de desistir. Eu liguei para minha mãe novamente. Ela foi uma mentora constante para mim. Então, eu liguei para ela e disse: Veja, mesmo depois de me tornar oficial Sarkari, tenho que fazer todas essas coisas novamente. A vida é tão miserável para mim. Eu nunca tive prazer quando criança e hoje, também como oficial, não tenho prazer. Eu estou apenas estudando e não sei aonde isso vai me levar. Vou qualificar ou não? Não tenho certeza, mas ainda estou estudando de novo. Estudando o tempo todo. Ela me disse uma coisa. Veja, você tem 23 anos. Quando eu tinha 23 anos, eu tinha 3 filhos. O mais novo tinha 10 meses. Eu tinha uma família de mais de 30 pessoas para quem eu tinha que cozinhar. Então, eu tinha um trabalho a 10 quilômetros da nossa aldeia para outra aldeia. Então, eu tinha que ir e fazer isso também. E eu tinha alergia de pele. Então, por isso, eu tinha que ir ao médico. E eu tinha que cobrir o meu corpo o tempo todo. Então, eu tinha todos esses problemas, mas nunca reclamei. Você, por outro lado, não tem nenhuma responsabilidade social, responsabilidade familiar. Tudo que você tem é o seu sonho. Tudo que você quer é provar para você mesmo, porque para os outros você já provou. Essa é a sua tarefa. Você tem que fazer. E você está dizendo que a vida é difícil para você? Você precisa trocar suas lentes melhor. Naquele dia, eu parei de reclamar, principalmente, pelo menos com ela, e entrei em modo missão total. Todas as minhas escassezes, eu as converti em meus luxos. Quanto mais eu lutava, mais forte eu me tornava. E, finalmente, obtive a classificação 50 de toda a Índia, neste cobiçado exame. Exame de Serviços Civis 2016. Para resumir, finalmente eu acreditei nestas palavras. Estas palavras realmente contam a minha história. E eu também quero transmitir estas palavras a vocês. Não há substituto para o trabalho duro, e não há atalho para o sucesso. E minhas próprias 4 linhas que eu escrevi, quero dizer que se eu tivesse lamentado pelo que não consegui, não teria sido capaz de aproveitar as oportunidades que tive. É teimosia lutar contra o destino e conseguir alguma coisa. Essas coisas não teriam surgido em mim desta forma. Mas foi a minha promessa a mim mesmo continuar em frente. Eu também lamentei não ter conseguido nada, mas foi a minha promessa a mim mesmo continuar em frente. O que meus passos mediram era menor. O que meus passos mediram era menor. Este é o segredo para chegar ao seu destino. Este é o segredo para chegar ao seu destino. Obrigado por serem tão pacientes e por serem tão receptíveis. Obrigado a todos.